Bom dia, pessoal, do primeiro ano do curso de matemática, né, do IFRN-JC. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre equações exponenciais. Vou tentar dar vários exemplos e vou mostrar que tem duas ideias principais que são mais usadas. Então, eu vou tentar dividir com vocês essas duas ideias, sendo que uma é muito mais usada que a outra para as equações mais simples, mais usuais. Então, é essa que a gente vai dar mais atenção. Mas depois vamos ensinar uma outra maneira que resolve, que serve para equações fáceis e serve para equações difíceis. Bem, então vamos compartilhar agora o nosso quadro com vocês. Estamos aí com o nosso quadro, então vamos começar e falar das nossas equações exponenciais. Bem, do que se tratam as equações exponenciais? Se leva o nome equação, é porque o objeto matemático, equação, pede duas coisas. Pede a existência sempre de variável, que a gente costuma usar a letra x, mas pode ser qualquer outra variável, qualquer outra letra. E nós temos que ter o sinal da igualdade. E é o sinal da igualdade que divide o primeiro membro, que a gente chama o termo da esquerda, que ele é igual ao segundo membro, que é o termo da direita. Se tem a palavra exponencial, quer dizer o quê? Que nós temos algum número, não interessa quem é ele, elevado à variável x na equação. Então, a ideia de exponencial leva exatamente a exigência, a condição de ter a variável no expoente. Só vai ser equação exponencial se eu tiver variável no expoente. Pronto. Feitas essas considerações, então vale dizer que 2 elevado a 3 igual a 8 não é uma equação, porque falta variável. 2 elevado a x mais 3 elevado a 5 também não é uma equação, porque falta a igualdade. Agora, 2 elevado a x mais 3 igual a 19 é uma equação exponencial. Por quê? Porque tem os elementos igualdade, variável, e a variável vai estar no expoente. Pronto. Então, essa é a nossa primeira ideia. Então, vou falar disso aqui. Vamos agora para os nossos exemplos. E vou começar com o primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo vai ser uma equação exponencial extremamente simples. 2 elevado a x igual a 16. Resolver a equação é achar um número colocado no lugar da letra, torna a sentença verdadeira. 2 elevado a que número? Essa é a minha pergunta. 2 elevado a que número dá resultado 16. Bem, para quem já conhece aquelas potências mais comuns, já vai responder de imediato. Nós fizemos, inclusive, um quadro, uma aula aqui, deixa eu buscar aqui ela, inclusive, ó. Esse quadro aqui, ó, onde fala os números que você deve saber. E olha quem aparece aqui nessa tabela, o 16. Bem, voltando para o nosso exemplo, mas vamos supor que você não sabe decorado, como que você não soubesse a tabuada. Vai deixar de fazer? Não. Se você estiver disposto a pensar, não. Você vai pegar o número 16 e vai decompor em fatores primos. Em fatores primos. O que são números primos mesmo? Os números primos são aqueles que possuem exatamente 2 divisores, né? Você pegar os divisores do número 5,
você tem o número 1 e o número 5 como divisores. Se você pegar o número 6, você tem como divisores do número 6 o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6. Então, entre o 5 e o 6, o 5 é primo e o 6 não é. Por quê? Porque o 5 possui exatamente 2 divisores. E quem são exatamente esses 2 divisores? É sempre o número 1 e é sempre ele mesmo. Então, vamos decompor 16 em fatores primos, ou seja, não posso usar aqui dividir por 6. Caso fosse divisível, se aqui fosse o 36, eu poderia dividir por 6. Eu não vou usar o 6 aqui, porque 6 não é um fator primo, ok? Pronto. Então, dando essa relembrada do que é número primo, vamos dividir 16 pelo primeiro número primo. O número par, ele é par, então é divisível por 2. Aí a divisão aqui vai dar 8, é par de novo, divide por 2. Mesma coisa com 4, é par, continua dividindo por 2. Aí aqui dá 2 e finalmente par. E quando chega em 1, você para. E aí você percebe que o número 16 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Acaba de ver que 16 é 2 elevado a 4. Então, o que você faz agora na equação? Você reescreve a potência que está no segundo membro, que está no lado direito, reescreve na forma de potência. E agora, nós temos uma situação bem interessante, onde o primeiro membro é formado por 2 elevado a uma variável que eu quero achar, e o segundo membro é formado por 2 elevado a 4. Então, a equação está afirmando que o 2 elevado a x tem que ser igual ao 2 elevado a 4. Não sou eu, é a equação que está dizendo isso. Mas nós já sabemos que a base é a mesma. Ou seja, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo x vezes e vai dar o lado de cá. E aqui eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes e vai dar o segundo membro. Para que o primeiro membro seja igual ao segundo, o 2 vai ter que ser multiplicado por ele mesmo quantas vezes para ser igual ao 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes? Fica mais ou menos óbvio que a única situação que é possível que essa igualdade aconteça é se a variável x assumir o valor 4. Qualquer outro número que eu bote aqui que não seja 4, não vai haver a igualdade entre o primeiro membro e o segundo membro. Então, nós resolvemos a equação e o conjunto de solução dessa equação é formado pelo número 4. Pronto, pessoal. Então, resolvemos, é um conjunto unitário, resolvemos a nossa primeira equação exponencial. Vamos fazer agora outras. O nosso segundo exemplo de equação exponencial vai ser o seguinte. 3 elevado a x igual a 81. Bem, então não é difícil perceber que o mesmo procedimento que eu usei na outra eu posso usar agora. Ou seja, eu vou pegar esse número 81 e vou decompor em fatores primos. 81 é par, não é divisível por 2. Mas, quando você soma 8 mais 1, dá 9. 9 é divisível por 3. O critério de divisibilidade do 3 é esse. Você soma os algarismos, o rápido, né? Você soma os algarismos, e se ele for um número múltiplo de 3, o número original é um número divisível por 3. Então, se dividir 81 por 3, essa divisão vai dar 27. Você divide 27 por 3, vai dar 9. Você divide 9 por 3, vai dar 3. E você divide 3 por 3, vai dar 1. Quando dá 1, aqui acaba. E a gente reescreve o número 81, reescreve o segundo membro nessa forma fatorada. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que escrevendo na forma de potência fica 3 elevado a 4. Então fica uma situação muito parecida com o caso anterior. Eu tenho o primeiro membro igual ao segundo. Então, como as bases são iguais, toda vez então que eu tenho bases iguais, eu posso simplesmente igualar os expoentes. Ou seja,
A resposta dessa equação é x igual a 4. O conjunto de solução desse problema, novamente, é o mesmo do anterior. O conjunto unitário contendo 4. Esse foi o nosso segundo exemplo. Vamos ver mais exemplos. Terceiro exemplo. 10 elevado a x igual a 1 milhão. Então, eu percebo que do lado esquerdo a potência tem base 10, e eu percebo também que o número 1 milhão é um número que é uma potência de base 10. Aqui vale uma observação, que não é bom negócio agora até compor ele em fatores primos. Se eu fosse decompor em fatores primos, daria um trabalho grande, né? Só por curiosidade aqui, ó, vou decompor em fatores primos aqui para vocês verem que trabalhão daria se você então não pegar os atalhos, né? Ele é um número par, divide por 2. Aí vai dar 500 mil. Ele é um número par, divide por 2. Vai dar 250 mil. Ele é um número par, divide por 2. Vai dar 125 mil. Ele é um número par, divide por 2. Vai dar 62.500. Ele é um número par, divide por 2. Vai dar 31.250. Vou continuar aqui que não tem espaço, né? O 31.250 divide por 2. Vai dar 15.625. Agora já não é mais par, mas ele termina em 5, e eu vou dividir por 5. 15.625 dividido por 5 vai dar 3.125. Aí, novamente, termina em 5. Divide por 5 mais uma vez. Vai dar agora 625. Novamente, acabou aqui. Vou continuar do lado de cá. 625. Aí já cai nas potências 10 que eu já de 5, que eu já conheço. Vai dar 125. Divide por 5 mais uma vez. Vai dar 25. 5 mais uma vez, 5. E, finalmente, 1. Acabou. Ou seja, vamos reescrever essa coisa grande. O número 1 milhão é 2. Os 2 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 elevado a 6. Vou apagar isso aqui. Um espaço muito grande, que para mim é precioso nesse meu quadro. Pronto. E agora eu retomo. Na questão 3, pronto. Eu vou apagar também aqui, 2 elevado a 6 e 5 elevado a 6. Pronto. Então, reescrevendo aqui, 10 elevado a x é igual a 2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 6. Mas nós aprendemos lá na propriedade de número 11 das nossas propriedades de potenciação, que quando você tem multiplicação de duas potências com expoentes iguais, expoente 6 igual, você pode então pegar o 2 elevado a 6 vezes o 5 elevado a 6 e colocar o 6 como um único expoente. Então, botar aqui 2 vezes 5. Essa é uma propriedade 10, hein, pessoal? Dá uma olhadinha lá. Quem não tiver lembrado dela, dá uma olhadinha no vídeo lá de propriedades de potenciação. Mas, pessoal, 2 vezes 5 dá 10. Ou seja, consegui uma simplificação agora maravilhosa. Porque acabo de descobrir que 2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 6 é 10 elevado a 6. Que, na verdade, pessoal, vamos lá. Tem um jeito muito mais fácil de fazer isso aqui. Eu só fiz para mostrar que a gente tem regras, tem procedimentos que funcionam sempre, mas às vezes a regra, o procedimento que funciona sempre, ele é muito demorado para alguns casos. A gente sempre recomenda decompor um número com fatores primos. Isso está correto. Vai valer sempre. Essa é a fatoração única que diz lá, né, o teorema fundamental da aritmética. Mas
a gente tem que saber tomar os atalhos. Os atalhos números, que tem um número que começam com 1 e depois são seguidos de zeros, são sempre potência de base 10. E é muito fácil dizer qual é a potência, porque basta contar o número de zeros para descobrir o expoente. A base é 10 e o expoente vai ser o número de zeros. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quer dizer que o expoente é 6. E aí consegui novamente o que aconteceu no caso anterior. Ou seja, eu tenho duas potências iguais. As bases também são iguais. E se as bases também são iguais, eu posso, já que as potências são iguais, os resultados dessa conta são iguais, eu posso afirmar, sem medo de errar, que a única possibilidade para ver essa igualdade é que o expoente x seja igual a expoente 6. Ou seja, você iguala os expoentes. Sempre essa ideia, iguala os expoentes. Então é isso, pessoal. A ideia de fatorar. Então, nesses três primeiros exemplos, eu fatoro simplesmente o número. Nesses três primeiros casos, eu diria que são casos idênticos, onde eu fatoro os números e tento obter duas potências com mesma base. Uma no lado esquerdo da equação e outra no lado direito da equação. Se eu conseguir fazer isso, eu igualo os expoentes. Esse seria o procedimento que vai resolver a maior parte das equações exponenciais que serão propostas a vocês. Vamos agora para o quarto exemplo. E agora, nesse quarto exemplo, vai ter uma novidade. A gente vai ter que usar propriedades de potenciação. Tá? As mais diversas. Então, vamos lá. Vamos começar por essa daqui. 2 elevado a x igual a 0,5. Aí, certamente, se eu quiser usar o procedimento anterior, alguém vai dizer, professor, não dá para fatorar com fatores primos. O número meio. Meio não é um número natural. A gente só decompõe em fatores primos os números naturais, professor. Esse número aqui é um número que pertence aos racionais. E como é que eu faço? Bem, dica, transforme para fração. Simplifique, escreva a fração irredutível. E quando você olhar para essa fração, vai ter alguma coisa curiosa que vai lembrar alguma propriedade de potenciação. Então, o primeiro membro eu não vou fazer nada com ele. E vou transformar o 0,5 que está na forma decimal para a forma fracionária. Como faz isso, pessoal? A gente vai escrever o traço de fração. No numerador, você escreve o número que aparece aqui sem a vírgula. Aí ficaria 0,5, mas 0,5, o 0 à esquerda não vale de nada. Então, você escreve 5. Bem, e no denominador você vai botar uma potência de base 10. Então, agora você já sabe bem o que é isso. Nós estamos falando de potência. Você vai colocar uma potência de base 10, cujo expoente da potência vai ser dado pelo número de casas decimais. O número de casas decimais é o número de algarismos que tem à direita da vírgula. À direita da vírgula, aqui nós temos um algarismo 5. Então, nós temos uma casa decimal, quer dizer que eu vou ter aqui 10 elevado a 1, porque tem uma casa decimal. Então, quer dizer que deu a fração 5 décimos. Só que 5 décimos é uma fração redutível. Ela pode ser reduzida, já que os 5 e 10 são divisíveis, são múltiplos de 5. Então, a gente divide o numerador e o denominador por um mesmo número, que essa simplificação sempre vai ser válida para a fração. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1, 10 por 5 vai dar 2. Então, acabo de descobrir que 2 elevado a x é igual a meio. Ao fazer isso, pessoal, eu agora vou pedir ajuda de uma propriedade de potenciação que a gente viu lá, dentre as 12 propriedades estudadas. A gente viu lá uma propriedade que sempre dá 1 sobre alguém. É a propriedade do expoente negativo, né? Então, esse alguém aqui, no caso, é o 2. Agora, aparece uma potência lá na propriedade, mas aqui 2 é 2 elevado a 1. Opa, então agora lembrei da propriedade do expoente negativo, que quando você tem uma potência com expoente negativo, o resultado vai ser igual a 1 sobre a mesma potência, só que o expoente positivo. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual ao 2 elevado a menos 1. Então, vou apagar isso aqui e simplesmente dizer que 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 1. Então, consegui mais uma vez o que eu tinha conseguido nos 3 exemplos anteriores, igualei as bases. E ao igualar as bases, em seguida, igualo os expoentes. Ou seja, x tem que ser igual a menos 1. A solução dessa equação é dada
pelo menos 1, conjunto unitário. Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, exemplo 5. Como vai ser ele aqui? Vai ser, vamos lá, 9 elevado a x igual a 0,333 reticências. Do ponto de vista da resolução, esse caso 5 vai ser idêntico ao 4. Agora, num primeiro momento, esse caso assusta mais do que o anterior, do que o 4, porque nós temos uma dízima periódica. E, a princípio, ela parece ser mais complicada. Mas, eu acho que vocês lembram que toda dízima periódica pode ser transformada em uma fração, né? Se vocês fizerem isso aqui, você vai recair no caso 4, que veja que no caso 4, da primeira para a segunda linha, o primeiro procedimento foi transformar decimal em fração. É exatamente o que nós vamos fazer aqui, transformar decimal em fração, tá? Só que precisamos da regrinha que eu vou relembrar com vocês. Ok. Só que outra coisa, o número 9 não é um número primo, ele pode ser decomposto. Dividido por 3, ou seja, o 9 é 3 elevado a 2. Tenho que botar um parênteses, porque todo esse número 9 está elevado a x. Então, todo esse número 9 está elevado a x para obedecer o que eu tinha na primeira linha. Feito isso, a gente faz assim. Agora vamos transformar em fração a dízima. Como é que a gente transforma uma dízima em fração? Regra geral, dízima periódica simples. Você identifica o período é aquilo que se repete, né? O período aqui nesse caso é o número 3. Então, você identifica o período e coloca esse período no numerador, sempre. E no denominador, você vai colocar um número formado por algarismos 9, e a quantidade de algarismos 9 que você vai usar aqui embaixo vai ser igual à quantidade de algarismos do período. Esse período, ele só possui um algarismo. Então, eu vou botar aqui 9. Né? Vale lembrar que se a dízima fosse 0,27, por exemplo, aqui ficaria o período 27, e como tem 2 algarismos, eu teria aqui o 99 formado por 2 algarismos também. Então, é essa a ideia. No denominador vai aparecer tantos 9s quantos forem os algarismos do período ou da parte periódica. Relembrado isso, feita essa revisãozinha, nós vamos agora usar propriedades, várias propriedades. Vamos lá, a primeira propriedade que eu posso dar aqui, já no primeiro membro. Veja que nos 4 exemplos anteriores eu não fiz nada com o primeiro membro, só fiz repetir ele. Agora não, nós temos que usar uma propriedade. E aqui, relembrando as propriedades, as 12 propriedades que nós revisamos, eu identifico isso aqui uma potência de potência. É a terceira propriedade, a número 3, que a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vou usar a propriedade 3, conserva a base 3 e multiplica o expoente 2 pelo expoente x. E com isso eu eliminei o parênteses e ficou uma única potência claramente aqui do lado esquerdo, no primeiro membro. No segundo membro, essa fração pode ser simplificada por 3. Ao simplificar por 3, nós teremos a fração 1/3. Continuando aqui. Continuando. Então, nós temos do lado esquerdo 3 elevado a 2x. E do lado direito, a fração 1/3. Me lembra agora a fração 1/2. Ó. De novo, aquela ideia de que 3 é o 3 elevado a 1. E a propriedade de número 9, das 12 propriedades de potenciação que eu citei lá no vídeo, isso aqui leva a potência com expoente negativo. Então, 1/3 é 3 elevado a menos 1. Bem, então, novamente, eu consegui o objetivo. Igualei as bases. Se eu igualei as bases, eu vou igualar os expoentes. Agora, o expoente aqui é 2x. Então, tem uma novidade agora. Eu vou ter 2x, que é o expoente da esquerda, tem que ser igual
a menos 1, que é o expoente da direita. Então, iguala os expoentes. E agora gera uma equação de primeiro grau, que para ser resolvida você isola a variável. Você diz que x é igual, como está multiplicando, passa para o outro lado, para o segundo membro da equação número 2, com a operação inversa da multiplicação, que no caso é a divisão. Vai ficar menos 1 dividido por 2. A gente sabe que menos com mais é menos, então nós teremos menos 1 sobre 2, ou menos 0,5. Conjunto de solução. Conjunto de solução, então, desse problema é formado, mais uma vez, por um elemento só, e o elemento é o menos 0,5. Bem, 5 exemplos até agora. Vamos prosseguir, vamos dar mais casos de equações, exponenciais. Vamos agora para o sexto caso. O sexto caso, então, a ideia é começar a complicar mais. Se eu tiver agora 4 elevado a x vezes 8 igual a 256. O procedimento continua idêntico aos anteriores. Esse é o quinto exemplo, né, pessoal? Só para a gente deixar claro aqui os nossos exemplos, tá? Bem, o procedimento continua análogo. Pega o 256 e decompõe. Divide por 2, 128, divide por 2, 64, divide por 2, 32, divide por 2, 16, divide por 2, 8, divide por 2, 4, por 2, 2. E finalmente por 2, 1. Então, o 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você já tivesse memorizado, você não teria tido esse trabalho, porque essa tabelinha aqui que eu mostrei antes, já aparece quem aqui, ó? Olha aqui. Olha o tempo que eu teria ganho se eu tivesse sabendo dessa tabelinha antes. Bem, então, voltando para cá, isso aqui é 2 elevado a 8. O 8 é 2 elevado a 3. E o 4 é o 2 elevado a 2, que, por sua vez, está elevado a expoente x. Eu não posso modificar a equação, tem que manter, tem que ser fiel. Desculpa, pessoal, acabo de espirrar. Continuando aqui. Beleza. Então, tenho que usar as propriedades. A primeira propriedade a ser usada aqui é no lado esquerdo da equação, a potência de potência. Eu não posso, aqui depois eu vou até usar a multiplicação de potência vezes a base, mas não posso fazer agora a multiplicação de potência vezes a base, porque eu não tenho só uma potência do lado como o segundo fator. O primeiro fator é só uma potência, não é o segundo não, então eu preciso melhorar ele antes. Para melhorar ele antes, eu vou usar a propriedade de potência, que é número 3, lá das propriedades, que conserva a base e multiplica os expoentes. Pronto. E aqui vai dar o 2 elevado a 8. Bem, agora eu uso a propriedade número 1. Nós temos agora no lado esquerdo multiplicação de potências de mesma base. A base 2 aparece aqui e a propriedade 1 manda fazer o quê, pessoal? Manda conservar a base e somar os expoentes. Então, o novo expoente vai ser a soma dos expoentes anteriores. Do lado direito eu não faço nada. Então, veja que nesse caso, o lado que eu fiquei mexendo agora foi o lado direito. O lado esquerdo, contrário de quase todos os anteriores. Bem, consegui mais uma vez o objetivo. Eu tenho base 2, as bases são iguais. Então, mais uma vez, eu vou igualar os expoentes. Ou seja, o expoente 3 mais 2x é igual ao expoente 8. Novamente, uma equação de segundo grau, cuja resolução se passa pelo isolamento da variável. Eu quero achar um número que multiplicado por 2 e somado por 3 dê 8. Então, eu vou passar primeiro o número 3 para o outro lado, ele está somando, vai para o outro lado subtraindo, posição inversa. 2 elevado a x vai dar 5. E finalmente chegou a hora de passar o 5 para o outro lado. Vai ficar 5 dividido por 2. Acabou o nosso problema. Conjunto de solução. É um conjunto unitário formado pelos 5 meios. Pode deixar na forma fracionária, poderia escrever na forma decimal 2,5.
tanto faz, ambas as formas são aceitas. Pronto. Então, problema 5 resolvido. Vamos agora para o problema 6. Então, o que eu vou agora fazer, nos próximos exemplos, é mudar as propriedades. Mas por isso que a gente estudou as 12 propriedades, pessoal. A gente estudou 12 propriedades, não foi à toa. Porque a gente vai precisar delas muito, em muitos casos. Veja que nesse problema precisamos da 3 e da 1. Eu vou dar exemplos agora, você tem que usar outras. Outro exemplo agora. Vamos lá, vou fazer 25 elevado a x dividido por 125 igual a 0,2. Bem, então tá aí mais um exemplo. Esse problema é parecido com o anterior, que as propriedades serão diferentes. Qual é o procedimento? Sempre buscar a fatoração por fatores triplos. Eu consigo isso fazer com 25 e consigo fazer isso com 125. Mas o 0,2 não. Mas nós já tivemos casos anteriores onde apareceu o número decimal e o primeiro passo foi transformar para fração. Então, eu vou fazer todas as coisas simultaneamente. Eu sei que 25 é 5 elevado a 2, a fatoração dele é 5 elevado a 2. E também sei que 125 é quanto mesmo, pessoal? 125 é 5 elevado a 3, né? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, 5 elevado a 3, e o 0,2 transformando para fração, vai dar a fração 2 décimos. Bota o número aqui no numerador sem a vírgula, bota no denominador potência de base 10, que o expoente é o número de casas decimais, 10 elevado a 1 no caso. Pronto. Aí já começa agora a usar as propriedades. Nesse numerador dessa fração, nós temos potência de potência. Então, conserva a base e multiplica os expoentes. E repito o denominador, não faço nada com ele. Isso no lado esquerdo. No lado direito, 2 dividido por 10, eu posso simplificar por 2, ambos são pares, e vai dar a fração 1 quinto. Continuando aqui, no lado esquerdo, nós então usamos até agora a propriedade 3, potência de potência. Agora nós temos uma divisão de potências de mesma base, que conserva a base e subtrai os expoentes. É a propriedade 2, pessoal. Então vai ficar 5 elevado ao expoente do numerador menos o expoente do denominador. Com isso, eu consegui o meu objetivo. Escrevi, transformei todo o primeiro membro em uma única potência. Fazendo a mesma coisa agora com o lado direito, transformando em uma única potência, mais uma vez, lembramos o caso da propriedade do expoente negativo, onde sempre aparece 1. No denominador, nós temos aqui uma potência, que é 5 elevado a 1. Então, isso aqui é uma potência com expoente negativo, 5 elevado a menos 1. Ou seja, o lado direito da equação vai ficar 5 elevado a menos 1. E mais uma vez, pessoal, eu consegui o objetivo. Eu igualei as bases. Se eu igualei as bases, agora eu devo igualar os expoentes. Pronto, então vamos fazer isso. Igualando os expoentes, eu digo que o expoente 2x menos 3 é igual ao expoente menos 1. Fazendo essa operação, passa o 3 para o outro lado, vai ficar 3 menos 1. Ele estava subtraindo, ele passa somando, então mais 3. Vai ficar 2x igual a 2 e x igual a 1. Acabou que deu um número inteiro como resposta. Então, o conjunto de solução desse nosso problema é um conjunto unitário formado pelo número 1. Bem, fomos à sexta. E aí, por diante, pessoal, eu posso usar mais propriedades. Um caso, sim, aí usei também a propriedade qual aqui? Usei a propriedade 9, né? Então, aqui eu usei 3 propriedades. Eu só resolvo essa equação se eu souber 3 propriedades de potenciação. Aqui, essa outra eu só resolvo se eu souber 2. Então, os casos mais difíceis, que certamente são esses que eu costumo colocar na prova de vocês, envolvem vários casos. Então, você tem que usar essas propriedades. Agora, indo para o exemplo 7, sétimo exemplo, eu vou dar um caso, mais um caso aqui. Vai ser 512
elevado a x igual raiz quadrada de 2. Bem, então, agora, pela primeira vez, apareceu raiz. E a gente sabe que tem uma propriedade lá de número, justamente a última, a de número 12, que diz que quando você tem uma raiz, né? Uma raiz césima de um número A elevado a um número B, isso aqui vai dar uma potência com expoente fracionário, ou seja, vai ficar A elevado a B sobre C. Ou seja, o índice vai para o denominador e esse expoente aqui vai para o numerador. Pronto, isso aqui vale quando? Vale sempre. Para qualquer número real isso funciona. Então, não, tem restrição lá dos reais negativos, né? Então, são os reais positivos. Para qualquer real positivo isso funciona. Então, corrigindo, eu vou fatorar o 512, mas, ó, o 512 é o dobro, vou aproveitar esse resultado aqui antigo, 512 é o dobro de 256, ó. Então, é 2 elevado a 9. Poupando aqui um tempo maravilhoso, se eu uso o que eu já conheço previamente. E agora, usando a propriedade, o índice da raiz aqui é 2, e o expoente aqui do radicando é 1. Então, usando a propriedade 12, isso aqui você vai pegar o radicando é a base, vai gerar uma fração aqui no expoente, o numerador vai ser o expoente do radicando, o denominador vai ser o índice da raiz. Pronto, feito isso, agora, então usei que propriedade, pessoal, até agora? Usei a propriedade 12. Fatorei e usei a propriedade 12. Agora eu vou usar a propriedade 3, potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, pessoal, nós temos agora, mais uma vez, nós acabamos de alcançar mais uma vez o objetivo, a meta, que é transformar o lado esquerdo em uma única potência, o lado direito em uma única potência, com a mesma base. Sempre com a mesma base. Então, agora eu vou igualar os expoentes. Igualando os expoentes, o expoente 9x vai ser igualado ao expoente meio. Bem, agora isolando a variável, x vai ser meio dividido por 9. Divisão de frações, como é que é? A gente conserva a fração de cima, o número do numerador, a gente conserva, e faz o inverso do denominador. O inverso de 9 sobre 1 é um nome. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, essa é a regra da multiplicação de frações, e a resposta final vai dar 1/18 avos. Conjunto de solução desse nosso problema, 1/18 avos. Agora, vamos ficar atento com casos que parecem complicados, mas no fundo vão ser bem simples. Olha esse caso aqui. 4 elevado a x igual a menos 8. No princípio, você olha para cá, ó, o 4 é uma potência de base 2, eu fatoro, o 8 é uma potência de base 2, eu fatoro, tá. Só que a gente estudou, nós temos uma aula de funções que foi feita previamente, e nós, ao fazermos o gráfico da função 2 elevado a x, por exemplo, a gente percebeu que a imagem dessa função era formada, a imagem dessa função é formada pelos reais positivos. Ou seja, o que eu quis dizer, aí eu deixei muito claro, é que um número positivo elevado a outro, mesmo que ele seja real, lembra que essa função foi de R em R. Então, eu podia atribuir a x qualquer valor real. Então, 2 elevado a qualquer número real, veja que os resultados dessa conta é o valor de y, é a imagem. A imagem deu positivo. Pessoal, se a imagem deu positiva, se isso aqui dá positivo, como é que um positivo vai ser igual a um negativo? Ou seja, essa equação aqui, simplesmente eu digo que ela ela é vazia. Não tem solução. Não tem nenhum número real que eu faça 4 elevado a ele que dê negativo. Não existe. Então, ficou bem trivial a solução. Fiquem atentos, então, para casos que parecem complicados, mas que, na verdade, vão ser
bem simples. É claro que esse nosso método tem uma limitação. Qual é a limitação óbvia desse nosso método? Então, vamos agora para pensar um pouco, né? Se eu pergunto 2 elevado a x igual a 4, você sabe, é fácil perceber que 4 é 2 elevado a 2 e que x vale 2. Essa equação, sem problema. Se eu pego 2 elevado a x igual a 8, beleza, mesma coisa. 8 é 2 elevado a 3, igualei as bases, x igual a 3. Agora, se eu pegar um número que não seja possível escrever como uma potência de base 2, pelo menos não de forma trivial, de forma imediata, usando propriedades de multiplicidade. Não conseguimos. Como, por exemplo, o número 7. O 7 não é, na fatoração do 7, 7 já é um número primo. Ele não possui o fator 2. Então, nesse problema aqui, eu não consigo igualar as bases. Se eu não consigo igualar as bases, o método que nós aprendemos até agora não funciona. E temos que descobrir um novo método, que eu não vou falar agora. No máximo, eu vou dar só o spoiler, né? O spoiler que eu vou dar é que a gente vai resolver isso aqui usando logaritmo. Então, é por isso que a gente tem que aprender uma nova ferramenta. E essa nova ferramenta se chama logaritmo para... Agora, mesmo eu não conhecendo ferramenta nenhuma, sabendo que o gráfico da função y igual a 2 elevado a x é uma função sem quebras, né, contínua, sem nenhum furo, ele sabe que o 2, né, manda para o 4. E o 3 manda para o 8. A única convicção que eu tenho é que o número 7 está entre 4 e 8. O 7 está aqui. E eu associando o 7 aqui, pelo menos eu já sei, eu tenho certeza que a minha resposta é um número entre 2 e 3. Então, x vai ser igual a 2, alguma coisa. Quem é essa alguma coisa? Dando mais precisão, só com a ajuda de logaritmos. Bem, então dado esse aviso e tendo noção da limitação do nosso método, esse método eu diria que é usado dos problemas que você encontra nos livros de ensino médio, eu chutaria que uns 80% das equações você resolve com esse método de escrever uma potência do lado esquerdo, uma potência do lado direito com a mesma base, e você depois iguala os expoentes. A gente resolveu 8 exemplos, se considerar esse aqui 9, pelo menos 9 exemplos diferentes, usando esse método aqui nessa aula de agora. Bem, falado isso, vamos agora para o segundo método, tá? Vamos agora para o segundo método. O segundo método vai ser uma equação como, vamos dar um exemplo aqui, na equação 4 elevado a x mais 2 elevado a x igual a 6. Se a gente quisesse usar o mesmo método que a gente usou até agora, teríamos que escrever uma potência do lado direito e uma potência... de novo. Uma potência do lado esquerdo. Do lado direito já tem um problema, porque 6 não vai ser uma potência só de base 2. 6 é 2 vezes 3. Aparece um outro fator, que é 3. Lascou. E aqui também lascou, também no lado esquerdo também lascou, porque a gente não aprendeu nenhuma propriedade para soma de potências de bases iguais. A gente até aprendeu a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Essa aqui a gente aprendeu. Conserva a base, soma os expoentes. Mas a gente não aprendeu nenhuma propriedade específica para isso. Quando aparecer um problema, uma situação dessa que eu acabo de narrar, de escrever aqui, a única sugestão que eu tenho para dar aqui é que eu posso botar em evidência, como qualquer 4 mais 6, eu posso botar o 2 em evidência. Então, isso aqui eu posso colocar o 2 elevado a 3 em evidência.
Aí vai sobrar. Qual é o número que multiplicado por 2 elevado a 3 vai dar 2 elevado a 3? É o número 1. E qual é o número que multiplicado por 2 elevado a 3 vai dar 2 elevado a 5? Usando a propriedade de 1, a gente sabe que é 2 elevado a 2. Porque na multiplicação de potências da base, você conserva a base 2 e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Ou seja, isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é 1 mais 4. 1 mais 4 dá 5. Então, eu até consigo melhorar um pouco do meu tamanho da resposta. Mas não é nenhuma propriedade específica da potenciação. Não existe. Então, para esse caso aqui, que nós temos uma soma de duas potências, exatamente como aqui, eu não possuo propriedade. O que então deixa claro que o método anterior não serve para cá. E agora, professor, como é que eu faço? Bem, então, a dica vai ser a seguinte. Apesar de, nessa soma de duas potências, eu não poder fazer nada, mas eu percebo que, pelo menos, a potência 4, a potência de base 4 e a potência de base 2, esses dois números possuem uma mesma base. Aqui é 2 elevado a 1 e aqui é 2 elevado a 2. Então, eu consigo ver a base 2 igualzinho aqui. Então, isso vai gerar condições de a gente fazer um truque. E vocês vão ver que truque é esse. No lugar do 4, eu escrevo a potência, 2 elevado a 2. Elevado a x. E simplesmente a segunda eu repito, já que é a potência menor. Eu não precisei mexer com ela. Pronto, repeti toda a equação, só fiz colocar no lugar do 4, 2. Naquela propriedade de potência que nós aprendemos, A elevado a B elevado a C, a gente viu que conserva a base e multiplica os expoentes. Mas a multiplicação, pessoal, ela é comutativa. Eu posso dizer que B vezes C é C vezes B. Ou seja, eu posso trocar o lugar desses expoentes. Ou seja, isso aqui também é igual a A elevado a C elevado a B. É o que nós vamos fazer aqui no nosso exemplo. Nós vamos trocar de lugar o expoente 2 e o expoente x de lugar. Então, fazendo isso, vai ficar 2 elevado a x elevado a 2 mais 2 elevado a x igual a 6. E agora, da margem, a gente fazer aqui uma simplificação, que é uma substituição. Nós vamos fazer uma substituição de variável, ou troca. Põe aqui uma sílaba, substituição de variável. Alguns chamam de troca de variável. Qual vai ser a troca que eu vou fazer? Eu percebo, de variável, eu percebo que o 2 elevado a x aparece duas vezes, ó. Então, eu posso substituir isso aqui por algo mais simples. No lugar de 2 elevado a x, eu vou chamar uma nova letra, uma nova variável. A letra que você quiser. A, B, C, D. A segunda letra mais usada é a letra Y, então eu vou usar a letra Y. Tá? Mas poderia ser qualquer letra, pessoal, tá? Beleza, vamos usar Y e vai ficar substituindo y ao quadrado mais y igual a 6. Olhem com muito carinho agora para essa linha e vemos que isso aqui é um objeto matemático que vocês já conhecem. Isso aqui é uma equação de segundo grau. O que é que vocês fazem agora? Tratam de resolver essa equação. Como se resolve uma equação de segundo grau? Se vou usar aquela fórmula geral, a gente passa todos os termos para o mesmo lado, tenta escrever naquele formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, ou seja, deixa no segundo membro o número 0. Epa, cometi um erro, o 6 quando passa para o outro lado, ele não passa mais 6, ele passa menos 6. Pronto, corrigindo o meu erro, e sempre deixa 0 no segundo membro. Né? O formato qual é? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E aí nós temos uma fórmula para resolver isso aqui, que é aquela fórmula menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Lembrando que aqui é variável x, só que aqui a variável é y. Então, se é x aqui, eu vou escrever y aqui nessa fórmula de resolução. Então, no nosso caso aqui, o a é 1, o b também é 1, e o c é menos 6. Fazendo a substituição, y vai ser igual a quem? Menos b, menos 1, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 1 ao quadrado
menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 6. Tudo isso sobre 2A. E o A vale 1. Melhorando aqui essa fração, o numerador menos 1, mais ou menos a raiz, 1 ao quadrado vai dar 1, menos com mais dá menos, com menos de novo vai dar mais, 4 vezes 1 vezes 6 vai dar 24. Olha como já melhorou, já diminuiu o tamanho bastante, e 2 vezes 1 dá 2. Continuando a melhorar isso aqui, vai dar menos 1, mais ou menos, o 2, terceiro espírito. Acho que é o ventilador aqui. Então, 1 mais 24 vai dar 25. E 25 é um quadrado perfeito. E como um quadrado perfeito, a raiz quadrada de 25 é 5. Com isso, nós damos origem a duas soluções, né? O que a gente pode chamar de y' e y duas linhas. A primeira solução, quem é? Quando eu pego do mais ou menos, eu vou começar pelo mais. Menos 1 mais 5 sobre 2. Menos 1 mais 5 dá 4. 4 sobre 2 dá 2. Achei o primeiro valor. Vamos agora para o segundo, que eu vou chamar de y duas linhas. Agora é a vez de pegar o menos. Menos 1, menos 5 sobre 2. Não estou conseguindo escrever o 2 aqui. Então, deixa eu apagar aqui e escrever de outro jeito. Menos 1, menos 5, tudo isso sobre 2. Menos 1 com menos 5 vai dar menos 6. E menos 6 sobre 2 vai dar menos 3. Então, o conjunto de solução dessa equação de segundo grau é formado pelo 2 e pelo menos 3. Mas, lembrem que o nosso problema não tinha essa variável y. Tá? Essa variável y foi criada aqui. O nosso problema tem a variável x. E eu quero achar o valor de x e não de y. Só que esse valor de y que eu acabei de achar, eu vou substituir esse valor aqui. Tanto esse quanto esse daqui. Fazendo isso, pessoal, vou fazer aqui desse lado, nesse espaçozinho aqui. Fazendo isso, eu vou ter a equação 2 elevado a x igual ao primeiro valor, que é 2, e o segundo, 2 elevado a x igual ao segundo valor, que é o menos 3. E eu vou resolver essas duas equações exponenciais. A primeira é muito fácil, as bases já estão igualadas, o expoente aqui é 1, então x vale 1. Acabou, resolvi, achei o primeiro valor da variável x. O segundo, 2 elevado a x igual a menos 3. Pessoal, o exemplo 8 que eu acabei de dar, diz que a função exponencial 2 elevado a x, ela tem como imagem os reais positivos. E, o que deixa bem claro que um número positivo elevado a outro nunca vai dar negativo. Consequentemente, aqui, x, nesse caso, não existe. Então, o conjunto de solução dessa equação é formado pelo número 1. Se eu quiser testar e verificar, é muito fácil perceber que se eu botar um 1 aqui, ó, na equação original, vai ficar 4 elevado a 1, mais 2 elevado a 1 igual a 6. E é claro que 4 elevado a 1 é 4, 2 elevado a 1 é 2, e vocês todos concordam que 4 mais 2 é igual a 6. Bem, pessoal, esse é o segundo tipo de problema, de método, né, mais usado para resolver a equação exponencial, que a gente chama de substituição de variável. Ou seja, você tem uma equação mais complicada, só que você percebe que uma certa base aparece duas vezes. No caso aqui foi a base 2. E aí você vai fazer a troca de variável com ela. Tá? Então é isso, pessoal. A gente vai terminar a nossa aula exatamente nesse momento. Terminando a nossa aula nesse momento e retornando aqui para vocês. Bem, fizemos muitas equações exponenciais, pelo primeiro método 8 ou 9, agora por esse método um caso. E com isso a gente cobre os casos principais. Tem outros métodos para resolver? Tem, mas isso são para equações mais complicadas, eu não vou comentar, acho que não precisa haver esse aprofundamento. Mas o caso básico está dado, ou seja, se você quiser resolver equações, inclusive de concursos difíceis, que envolvem uma matemática mais puxada, vou citar como exemplo os vários concursos militares que cobram
uma matemática num nível mais alto, esses 2 métodos que eu ensinei para vocês é suficiente para resolver praticamente a totalidade dos casos lá das provas de concursos mais difíceis. Eu recomendo quem então quiser sonhar um pouco mais alto, o faça, e o meu papel é justamente isso, dar a ferramenta para vocês poderem sonhar um pouquinho mais alto. Espero ter preenchido aí algum tipo de interesse de vocês, e agora fica faltando só a nossa aula de inequação exponencial, que eu vou fazer ou hoje à tarde ou amanhã pela manhã, e com isso fecha os vídeos que eu estava pensando em fazer para esse assunto exponencial, né? Seja função, seja equação, seja inequação. Valeu, galera. Então, até o vídeo de inequação. Valeu aí. Tchau.